Boa tarde, meus irmãos. A nossa palestra de hoje é em homenagem à nossa querida irmã Marieta, que nos deixou no corpo físico, sertiana, estava com os nossos irmãos da Sete, e que com certeza já recebida na espiritualidade, já buscando recompor-se para continuar a sua vida, porque a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. É lá que é a nossa casa. E é lá com que nós revemos os nossos entes queridos, o nosso papai, a nossa mamãe, que já se foi. É lá que temos a oportunidade de abraçar aquelas pessoas que nós estávamos com tanta saudade e que partiram antes de nós. Cântico das criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A Ti só, Altíssimo, se hão de prestar-te, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, Irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. Ele é belo, é radiante, com grande esplendor. De Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. No céu as acendestes, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar, e nuvens, e sereno, e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil, humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. Ele é belo, é jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por Teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que o suportam em paz, pois por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, ao qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram Tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara, e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nós propomos hoje falarmos sobre um tema tão importante, tão caro a todos nós: a natureza e os animais. Nesse cântico que trago de São Francisco de Assis, que o fez em 1225, quando já enfermo, quase moribundo, com enfermidades e estigmas, sozinho, numa cabana de palha, ele profere esse cântico à humanidade, em bendizer a Deus e as criaturas. Esses bens que nos são dados diariamente, a cada um de nós, gratuitamente, e que muitas vezes nós não conseguimos
entender a sua magnitude, a sua beleza. Nós vamos ver em várias obras da doutrina espírita que muitas vezes os espíritos que ainda não são tão evoluídos, mas que estão trabalhando no caminho do bem e não tendo condições de ir em esferas mais evoluídas, no seu descanso buscam o quê na Terra? Áreas de paisagens, de natureza. Para o quê? Para se refazerem as suas energias. Elas estão aqui, à nossa disposição. Praia, ambientes que, se nós fechássemos agora os olhos, poderíamos muitas vezes lembrar dessas paisagens que vão nos reconfortar. Eu tenho na minha memória, inclusive na minha casa, eu tenho uma foto do meu filho, quando tinha um pouquinho antes de 1 ano, no meu colo, na praia de Itaguaçu, praia da minha infância. Quem conhece Itaguaçu, praia de pedras. Aquela imagem reconfortante, muitas vezes eu vou lá para retemperar-me, buscar energias, porque a natureza é dadivosa, meus irmãos. Está lá de graça para todos nós, sem custos, sem hierarquias, sem ternos ou gravatas que nos possam se parecer a melhor ou que qualquer outro irmão. Ali não existe distinção. O sol é para todos, a lua é para todos. A todos que queiram admirá-la, dos namorados, a lua é de todos nós. Basta abrirmos os nossos corações e nos integrarmos à natureza. E São Francisco, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes ambientalistas antes do próprio termo ambientalista. Porque ele buscava viver a natureza de uma forma integrada com ela. Em uma das suas passagens bem interessantes, que são trazidas pela história e retratadas muitas vezes em obras de arte, é quando ele fazia uma palestra para algumas pessoas, ele fazia ao ar livre. E as pessoas o seguiam, ele fazia a palavra sobre Deus, sobre a natureza, sobre a existência, e viu uma árvore, vários pássaros. Lembrei da irmã. Vários passarinhos. E ele, conversando com as pessoas, começa também a conversar com os passarinhos, dizendo-lhes de Deus, que Deus os amava também, que Deus os protegia, que Deus os queriam felizes a voar, a gorjear por todos os rincões. Ele buscou nessa palestra trazer esses animaizinhos como parte integrante do seu sermão, da sua fala, como outro irmão. E muitas vezes, quando nos pegam falando com os nossos animaizinhos, eu tenho um cachorrinho, é louco? Não. É uma troca. Há uma troca de sentimentos. Esse sentimento já está acima da linguagem humana. Está nos nossos pensamentos. Essa sinergia com os nossos animaizinhos, com a natureza, com os ambientes, faz com que nós estejamos mais próximos de Deus, da sua perfeição. Porque é vivermos nessa integração que vamos demonstrar com maior certeza de que somos todos iguais perante Deus. Alguns com mais responsabilidades, como nós, homens, sobre a terra, que deveríamos ter responsabilidades e muitas vezes as destruímos, as prejudicamos. E isso são situações que demandam que nossa reflexão, porque uma natureza destruída, um planeta destruído, vai ao fundo e ao cabo a destruição da própria humanidade. Existe outra passagem de São Francisco com o lobo gúbio,
também muito retratado em obras. Esse lobo era um lobo que atormentava, aterrorizava uma pequena comunidade ali na Itália. E São Francisco vai até ele com seu amor, com seu carinho, o abraça e deixa o lobo gúbio tranquilo, mostrando a integração, a relação de amor daquele espírito de luz que era São Francisco. Caráter pacificador, de amor com que ele tinha a tantos e todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala o capítulo 7, sétimo, Sede perfeitos, tem duas passagens que são interessantes voltadas à questão da natureza. A primeira, que é o homem de bem. Quando ali fala-se de como é que é ser um homem de bem, as características deste homem de bem. E uma delas, fundamental, é exatamente essa integração, essa relação com o outro, com o próximo, com as criaturas, com a natureza. O sabermos vivenciar isso é fundamental para o nosso próprio crescimento. Nessa parte, os irmãos, ao lerem, vão ver o seguinte: estuda suas próprias imperfeições. O homem de bem faz isso. Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Entre outras coisas, ainda fala: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam também respeitados os seus próprios direitos. A natureza, meus irmãos, seja os bens que Deus nos dá, porque a lei da natureza é a lei de Deus, que nos dá para que nós possamos cumpri-la. E entre elas, o do respeito a todos, inclusive aos animais, à natureza e a nós mesmos. Porque ao respeitarmos a natureza, respeitamos a nós. Quando destruímos a natureza, destruímos a nós. Todas as vezes que lembramos da infância, muitos de nós, o que desenhávamos? Lembram? Geralmente, uma casinha, né? Papai e a mamãe, uma árvore, o sol, a nuvem, as montanhas, passarinhos, as flores. Nós estamos vinculados à natureza. E muitas vezes nos esquecemos disso, destruindo ela. Esquecendo aquilo que está na pureza dos nossos corações, que é o amor a esses entezinhos, que são inferiores a nós. E nessa mesma seção da parte de ser de perfeitos tem os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhes proporcionar vão prazer de mandar. Nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhes apraz. Esse terno, essa gravata, é de uso temporário. Ao morrer não vou levar absolutamente nada disso, nem os meus óculos.
nem o meu anel, mas vou levar os sentimentos que esse anel foi aqui colocado. Vou levar os sentimentos com que eu construí durante a minha vida, as amizades, aqui no Centro Espírita, com os irmãos, no trabalho que aqui edificamos juntos, no meu trabalho do dia a dia, na minha profissão, nas relações de amizade com que eu tenho com a minha família, muitas vezes uma relação conflituosa, porque nós sabemos que o lugar mais difícil de fazer amizade, onde é que é? Nós temos dificuldades. Porque lá, meus irmãos, não é o Alexandre, presidente da casa, ou o orador que está fazendo a palestra aqui. É o Alexandre sem máscaras. É o Alexandre na sua pureza, que às vezes não é tão pura, mas que busca, pelo aprendizado da doutrina espírita, pelo conhecimento da doutrina espírita, buscar minimizar os meus erros, buscar ser um bom pai, buscar ser um bom esposo, buscar ser um bom trabalhador, buscar ser um bom presidente da casa, entendendo que o trabalho não é de uma pessoa, mas é de um grupo, são de todos. Porque essa responsabilidade, quando ela é dividida, ela é melhor amparada. Quando todo o peso está carregado sobre uma pessoa, também é mais fácil de sossobrar, de cairmos. Por isso a CERT tem como uma das suas grandes missões, uma da faz, é o conjunto que opera. Essa é a grande lema institucional. E o segundo, fora da caridade, não há salvação. Esses são os dois lemas que a nossa instituição CERT, nossa instituição mãe, a CERT, tem. E que nós também do Grupo Espírita, irmão Erasto, buscamos também seguir. Além disso, a gente lendo o Livro dos Espíritos, nas questões 585 a 610, também nos fala um pouco sobre a questão dos animais e da natureza. Sobre a natureza do ponto de vista moral e material, pergunta Kardec aos espíritos se existiria uma divisão que poderia ser dada. E os espíritos dizem que, materialmente, a natureza pode se dividir em seres orgânicos e seres inorgânicos. Orgânicos que têm vida. Planta tem vida? Cachorrinho tem vida? O homem tem vida? Uma pedra tem vida? Então ele é inorgânico. E do ponto de vista moral, e aí adentro os três reinos, com um quarto complementar, ou quarto grau complementar, que seria o reino hominal, né? Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Em relação, os espíritos esclarecem que em relação ao reino mineral, ele é formado por uma matéria inerte. Ou seja, isso aqui é uma matéria inerte. Tem vida, meu irmão? Não tem, não. Matéria inerte. Mas, com uma força mecânica. Por exemplo, você pega uma bola de basquete e larga essa bola de basquete. O que acontece? O que acontece? Cai, o que acontece? Fica batendo. Essa batida, ela bate porque ela quer fazer pulinho? É uma força mecânica natural dela. Tem uma frase que é da água, né? Água tanto bate, como é que é a frase? Água mole em pedra dura, tanto bate. Então a água só quer, eu vou bater. Eu vou bater. É assim que ela pensa? É natural dela. As ondas.
Vibração, força mecânica. E que acaba fazendo, modificando a própria estrutura da rocha. Aí nós vamos ver nas rochas da água, dos picos, as estalactites e as estalagmites. Estalactite é do teto, então estalagmites produzidos, a gente vai ver nas cavernas, essa produção, força mecânica. As plantas, elas também são formadas de matéria inerte? São. Com um acréscimo. Vitalidade ou fluido vital. Então ela tem vida. O meu corpo, adiantando um pouquinho para o terminal, é feito de matéria inerte? Sim. Com um acréscimo. Fluido vital. Então a planta tem o fluido vital. E a planta, por ter esse fluido vital, ela também, ela sente dor, vou lá cortar ela. Ai! Corta a dor. Ela sente, tudo. Não, mas ela tem impressão. O corte, a retirada, o suco, ela tem. Tanto que, se nós fizermos uma energia, uma planta, né, uma florzinha, faz esse teste. Até, alguns fazem até nas aulas hoje, com arrozinho. Sabe o arrozinho para crescimento? Pegam 2 copos, bota lá no copo para crescer o arrozinho e o outro arrozinho. E separa. Um arrozinho, tu vai lá para dar nascente, vai lá. Não, vai morrer. É ruim. Vai morrer, tá tudo certo, vai dar tudo errado para tua vida, seu arrozinho ruim. É feijão, a história do feijão. E ele vai ficando. E o outro, ai que lindo, que maravilhoso, que bom. E o bichinho, energia. Isso eu fui no colégio, ele era católico ainda. Que era na época do menino Jesus. Não sei se algum aqui, quando crianças, os professores pediram para fazer esse teste. Então, é um teste que vai demonstrar exatamente a energia. Não é que ela sente, mas ela tem a impressão. Aquela energia negativa levada a ela, como a faca impressiona o objeto, a planta. Há tanto que, por exemplo, tem aquela plantinha também, que uma mosquinha, um bichinho vai lá e ela, o que ela faz? Ela fecha, certo? Ou a própria concha no mar, ela vai lá e fecha. Ela fecha porque assim, só estou esperando a mosquinha. Quando ela chegar, eu vou lá e faço isso. Ela tem esse pensamento, não é natural, é força mecânica, é dela. Chegou ali, faz parte da questão da natureza, do alimento, de se alimentar. Mas ela não tem uma reação. Agora adentramos para o reino animal. O reino animal, nós temos matéria inerte, nós temos vitalidade e nós temos inteligência? Sim, limitada. Mas nós temos inteligência, uma inteligência instintiva. Essa inteligência instintiva que nos dá o quê? Nos dá consciência, essa inteligência instintiva, dá ao animalzinho, ao nosso cachorrinho, ao nosso gatinho, a consciência da sua existência. Eu existo. E mais, dá a consciência também da sua individualidade. Ele se sente um indivíduo. E do homem? E do homem? O homem tem matéria inerte? Tem individualidade? Tem inteligência? Mas uma inteligência mais especial. Vamos ver isso. Claro que tudo na vida são cores. Umas mais claras, outras mais escuras. Tem homens, infelizmente, que a sua inteligência ainda está lá no início, né? Ainda está muito enfraquecida, mais ligada aos instintos
do que outra coisa. Mas o homem tem a sua inteligência num sentido mais especial, porque ele tem, além dessa consciência de si, além da sua individualidade, ele também tem o conhecimento extracorpóreo, que se diz extramaterial, que seria a parte filosófica, os nossos questionamentos. Da onde vim, para onde vou, por que sofro, são os questionamentos. A visão de futuro. O animal não tem a visão de futuro. O homem tem a visão do futuro. Existe um futuro pela frente. O que nós vamos fazer amanhã? Depois de amanhã? Planejamento. E tem um outro aspecto fundamental na sua inteligência. É a crença em Deus. Se você ver todas as civilizações, todas elas tiveram a crença em Deus. Dos indígenas, seja qual nome for dado. Mas todos nascemos com uma crença, com um entendimento, da existência de um Deus. Mas existem os materialistas? Existe. Aí estamos dentro daqueles riscos, mas que ele tem, muitas vezes, no momento da sua morte, ou no momento mais difícil da sua vida, ele vai ter essa impressão. Além disso, entre as perguntas 597 e 98, nos fala que o Kardec, fala que, olha, o animal tem uma inteligência, ok, limitada, como vimos, e também uma individualidade. Então, quando ele morre, ele sobrevive ao corpo? Ele tem alma? Se ele tem uma individualidade, se ele tem uma inteligência, por óbvio, ele sobrevive ao corpo. Os nossos animaizinhos sobrevivem ao corpo. Ele tem uma alma não tão inferior à do homem, mas ele tem uma alma. E também tem, depois vamos ver, a questão do progresso. Uma passagem de Chico, duas passagens, aliás, de Chico Xavier, que retrata bem essa questão. Quando o Chico Xavier estava vendo um animalzinho, e ele viu um animalzinho passando, entrando numa casa absoluta, em espírito, desencarnado, muito iluminado, bastante iluminado. E ele olha aquilo e pergunta para Emmanuel, o que seria aquilo? Aí Emmanuel esclarece que é um animalzinho que já morreu há 12 anos, mas que o seu dono nunca o esqueceu e sempre reza por ele. E ele de vez em quando vem visitar o seu dono, levar o seu carinho. Vejam a relação. Então, meus irmãos, quando nós temos a nossa mente, a nossa prece direcionada aos entes queridos nossos e desencarnados, seja o nosso papai, seja a nossa mamãe, seja aqueles que foram tão caros para nós, alguns que perderam até os filhos, É uma dor muitas vezes muito dura. Em saber que a vida continua, meus irmãos, e que esse pensamento nosso de amor leva luz a eles. Porque um pensamento não é um pensamento de sofrimento desse dono pelo cachorro. É um sentimento de amor, de carinho, de lembranças boas, de saudade. Saudade é sempre positiva. Os espíritos adoram que tenhamos saudades deles. Saudade, um desespero. Saudade é lembrar deles. Lembrar quando conversávamos, quando trocávamos risadas, quando passeávamos, quando tínhamos o contato diário de boas coisas, boas lembranças. Isso nos leva à felicidade e também a eles, porque é uma ligação dúplice. Mas se adentramos na desesperança, no desespero, no sofrimento, essa energia, muitas vezes, a espiritualidade tem que segurar para não atingir, muitas vezes, um espírito que está buscando
a sua melhora. Porque se essa energia chega a eles, vai piorar, inclusive, o quadro desses irmãos. Vejam quanto é o poder, aqui retratado por Chico, em relação ao animalzinho. Tem outra passagem, quando o Chico, o seu irmão do Chico estava falecendo, e ele tinha um cachorro chamado Lorde, e ele pediu para o Chico cuidar, já que ele estava morrendo. E aí o irmão morreu, e aí Chico ficou com o Lorde por 10 anos. E o Chico ia para abacateiro, ia lá o Lorde com o Chico, ia fazer as caminhadas dele para levar doces palavras para os irmãos, e lá o Lorde junto com ele. 10 anos depois o Lorde vem a falecer. E passado um tempo o irmão dele voltou para ver Chico, o irmão em espírito, né? E quem veio com o irmão? O Lorde. Todo pomposo, pulando e lambendo Chico Xavier. A vida continua, meus irmãos. Esses animaizinhos, eles continuam muitas vezes, e também progridem, como nós vamos ver agora, porque o progresso dos animais também é possível nas perguntas 600 e 606 do Livro dos Espíritos. A gente vai também tirar disso a progressão dos espíritos. Eles não têm, como nós, expiação, provas e expiações. Então o Todd fez uma coisinha ruim na próxima encarnação, mas eles avançam pelas forças das coisas, para andar na carruagem, pela busca da sua melhora, da sua inteligência, da sua capacidade. E nós vamos ver muitos desses animais na espiritualidade superior. E na espiritualidade superior eles têm outras qualidades, inclusive na questão da comunicação, se comunicam de forma mais direta. Na questão também da sua inteligência, da capacidade de comunicação, de relação com o ser humano, ou com os espíritos. Então os animais também têm essa progressão. E um aspecto interessante que eu achei assim muito, muito legal, que a inteligência dos animais, embora elas limitadas do homem, uma inteligência especial, elas provêm de um mesmo elemento. O elemento, o qual? Elemento inteligente universal. De uma mesma fonte, a do animal e do homem. Ou seja, todos nós estamos juntos. Para encerrar, mais uma frase, uma pequena frase de São Francisco de Assis. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmão do homem. Deus quer que ajudemos aos animais, se necessitam de ajuda. Toda a criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegido. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós.